Bom dia, pessoal! Hoje as atividades de vocês serão apenas da apostila, serão as páginas 20, 21, 22 e 23, tá certo? São essas 4 páginas. A primeira atividade é de arte, tá certo? E diz assim, ó, cole abaixo imagens com exemplos de poluição do ar, água, solo e sonora. Sonora é questão de barulho, né, pessoal? Perdão. Então, se vocês não tiverem como colar, recortar aí, vocês podem desenhar, tá certo? Ilustrar aí, em forma de desenhos, o que está pedindo. Depois diz assim, ó, desenho com linhas. Desenho abaixo uma paisagem da natureza, preenchendo-a com linhas coloridas, como na imagem. Vocês estão vendo aqui um exemplo, né? Ela fez um desenho e depois coloriu com linhas. Tá certo? Você vai fazer a mesma coisa, só que você vai desenhar o que você quiser, tá certo? O que você quiser desenha, depois você vai colorir com linhas, tá certo? Passando para a página 21, é uma atividade de história falando sobre o folclore brasileiro e seus personagens. Temos aqui alguns personagens, né? Quem são? Os lobisomens, né? Temos aí. Temos o Curupira e o Saci. Prestando atenção, diz assim, ó. O folclore brasileiro é formado por contos, canções, lendas, adivinhas, trava-línguas, entre outros. Esses elementos se incluem na cultura popular brasileira e foram consolidados no século XX, né, pessoal? Com o modernismo. Vamos conhecer agora alguns personagens do folclore brasileiro, completando os textos com as palavras abaixo. Aqui embaixo temos algumas palavrinhas, tá certo? Que é daqui que vocês vão descobrir o que é para preencher em cada um. Lembrando da história, né? Quem é o Saci? O Saci é um negrinho, né? Baixinho. Que o quê? Só tem uma perna. Que ele é muito teimoso, né? Gosta de fazer travessura, queimar feijão, usa cachimbo. Vocês sabem tudo isso, né? Aí temos o Curupira, que tem os pés para trás. Que ele cuida da floresta, não é isso? E temos o lobisomem, que ele é um homem, né? Que vira lobo. E assim por diante. Vocês vão lembrar das histórias e vai preenchendo de acordo com as palavrinhas que tem embaixo. Temos aí, ó. A primeira imagem é o Saci, né? Aí diz assim, ó. Este é o... Você vai ver o nome Saci. Ele é um negrinho muito o quê? Temos algumas palavrinhas aí embaixo. Temos o pé, perna, curupira, lua, matas, travessura, lobisomem, cachimbo, animais, gorro peludo, caçadores, saci, levado, garras e vermelhos. Você vai preencher com a palavra correta, tá certo? E assim você vai completar todos os textos aí dos 3 personagens das lendas do folclore. Passando para a página 22, é uma atividade em matemática com algumas multiplicações e divisões, tá certo? A primeira questão é isso. Calcule os fatores e pinta o caminho em que todos os resultados sejam pares. Vocês vão pintar aí os resultados que sejam pares. O que é pares? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim por diante, né? É de 2 em 2. Isso é par. Os outros números são ímpar, né? 1, 3, 5 e assim por diante. Os que dá pra fazer duplas é par. Aí você primeiro vai ter que responder todas as questões de divisão e multiplicação e depois descobrir esse caminho par, tá certo? Pra vocês pintarem. Pra conseguir chegar ao caminho da Iara, né? Que é essa Iara até o lago. Passando para a questão 2, temos aí 3 letrinhas para responder. No número 2 diz assim, ó, resolva as situações, problemas, divisão e multiplicação. Letra A. Um vendedor colocou 348 morangos em uma caixa com 12 morangos, cada uma. Quantas caixas foram usadas? Como é que a gente vai fazer isso? Prestar atenção. Um vendedor colocou 348 morangos em caixas de 12 morangos cada uma. Botou em cada caixa 12 morangos. Então a gente vai ter que descobrir aí quantas caixas foram vendidas. De 12 em 12, né? Vai pegar 348 dividido para 12. Passando para a questão B, diz assim, ó. Os 154 alunos de uma escola foram de ônibus ao parque de diversões. Usaram-se 13 ônibus. Quantas crianças foram em cada ônibus? Tinha 154 alunos e foram 13 ônibus para levar essas crianças. A gente quer saber quantas crianças foram em cada ônibus, não é isso? E a questão C, em 16 pilhas, há 2.160 tijolos. Em cada pilha,
2.160 tijolos. Quantos tijolos há em cada pilha? E aí? O que vocês acham? Você tem que dividir, né? 2.160 dividido para 16, para saber quantas pilhas há em cada uma, né? Quantos tijolos há em cada pilha. Pilha é fileira. Viu que a palavra é um pouco diferente pra gente, né? Passando para a página 23, a última atividade de hoje, falando sobre o meio ambiente, e diz assim, ó. O que você e sua família fazem para a preservação do meio ambiente? Desenhe e escreva abaixo. Você vai ilustrar e depois você vai escrever o que está dizendo aí, viu? Se você dizer que a gente economiza água, a gente separa o lixo, a gente não joga as coisas fora, a gente reutiliza objetos. Aí você vai desenhar o que você diz aí, tá certo? O que você faz para cuidar do meio ambiente, plantar árvores, não joga lixo no chão, né? É o que você dizer, o que você faz para cuidar do nosso meio ambiente. Essas serão as atividades de vocês hoje, tá certo? Qualquer dúvida é só mandar um oi, um beijo e um bom dia.